Mensagem do mês de agosto, dia 4. Meus irmãos e irmãs, eu, Arcanjo Rafael, é com grande alegria que venho do céu trazer-vos a mensagem da nossa Mãe do Céu e estar convosco neste lindo lugar sagrado córrego da Igreja. Meus irmãos, convido-vos a rezar comigo hoje pelas almas do purgatório. Elas precisam muito das vossas orações e dos vossos sacrifícios. Irmãos, as almas que vão ao purgatório não querer mais voltar à Terra. Lá elas reconhecem a existência de Deus. No purgatório há muitos degraus, alguns mais em baixo, outros mais em cima. Há muitas almas que estão há muitos anos no purgatório por não haver ninguém que ore ou sacrifique por elas. Irmãos, o meio mais eficaz e rápido de tirar as almas do purgatório é a Santa Missa. Devem mandar celebrar missas para elas. No purgatório, elas reconhecem o valor da Santa Missa. Elas se alegram quando alguém manda celebrar missas por elas e também quando vós, irmãos, participam das missas celebradas por elas. Meus irmãos, não se esqueçam, quando forem mandar celebrar missas pelas almas, devem participar delas nesse dia. Outra oração muito eficaz pelas almas, meus irmãos, é a Via Sacra. É o nosso divino Jesus Cristo que manda-nos, nós, os arcanjos, a resgatar elas. Outra oração muito poderosa é o Santo Rosário. Irmãos e irmãs, não deixem de rezar pelas almas do purgatório. Façam muitos sacrifícios pelas almas. Muitos, antes de falecer, já doentes. Deus já começa a colocar em muitos corações que ela irá partir, principalmente aqueles que foram devotos a Nosso Senhor Jesus Cristo e Nossa Mãe Maria e aqueles que fizeram com confiança as orações do Santo Rosário. Deus já coloca nesses corações o verdadeiro arrependimento. Meus irmãos, muitos vão ao purgatório porque não abandonavam ao amor de Deus, não aceitaram a vontade de Deus. Por isso, irmãos, é muito importante que no leito de morte, um irmão e até mesmo alguém da família reze com o doente e também conscientize o irmão a se abandonar nas mãos de Deus e dizer a ela o quanto Deus a ama. Muitos enfermos, irmãos, renegam a Deus. Isto faz com que elas vão ao purgatório. Muitos precisam passar pelo purgatório. Não é a vontade de Deus que elas passem pelo purgatório, mas elas precisam reconhecer Deus. Irmãos e irmãs, isso causa muita tristeza a Deus. Quando Deus o chama à morte, o irmão tem apenas alguns minutos para aceitar a vontade de Deus e reconhecer Deus. Quando a alma reconhece o amor de Deus, Ele as leva para o céu. Irmãos, quando forem aos velórios, não fique de conversa, e sim, rezem. Convida os presentes à oração. Nesse momento, a alma precisa de oração e não de conversa. Há muitos irmãos apegados à matéria e também ao corpo. Deus permite para alguns irmãos permanecerem por alguns minutos junto ao corpo, no velório, para que eles possam ver que eram apegadas à matéria e se esqueceram a vida espiritual. Irmãos, quando uma alma se salva por meio das vossas orações e sacrifícios, essa alma se torna uma alma bem-aventurada. A partir daí, ela começa a interceder por vós, irmãos. No purgatório, as almas não estão sozinhas. Nós, os arcanjos e anjos, vamos sempre visitá-las para elas não se sentirem sozinhas lá. Irmãos, devem encorajar os irmãos que vão partir. Devem prepará-las para que elas não blasfemem contra Deus diante do sofrimento. O sofrimento, neste momento, serve de purificação. Muitos não aceitam e nem os familiares. Há muitas almas no purgatório, irmãos, cardeais, bispos, sacerdotes, freiras, mães e pais. Com carinho, abençoo-vos, irmãos e irmãs, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Rafael. Meus filhinhos queridos, ouviram a mensagem do meu arcanjo Rafael. Volto a pedir-vos mais uma vez oração e penitência para as almas do purgatório. Filhinhos, o céu existe e também o inferno e o purgatório para onde vão as almas. Cuidado com as falsas filosofias que negam a verdade do Evangelho. Essas filosofias estão-se alastrando pelo mundo, até mesmo no coração de meus filhos prediletos sacerdotes. Rezai, rezai, rezai muito pelos sacerdotes. Rezai também pelo vosso Papa Francisco. Ajudai-o a se manter firme no assento de São Pedro. Filhos queridos, vós estáis vivendo um período de muita confusão, onde o mesmo não vos deixa perceber os grandes perigos em que a humanidade enfrentará. Grande sofrimento está para se abater sobre toda a humanidade. Há nações que vão sofrer mais do que outras. Torno a repetir, meus filhos, em poucos lugares do vosso mundo haverá água potável. Onde há fontes, riachos e lagos, cuidem bem, para que sejam conservados para os vossos filhos. Muitos de meus filhos morrerão de fome e sede, outros por causa de uma guerra. É preciso rezar o Santo Rosário em família. É preciso ensinar as crianças a orar, pois elas deverão estar conscientes do que irão passar no futuro próximo. Cada vez mais a terra se tornará um lugar perigoso para se viver. Mas eu, a Mãe da Bondade, desejo preparar os vossos corações para a chegada do meu divino Filho Jesus Cristo. Filhos, como já disse em alguns lugares das minhas aparições, um grande clarão no céu mostrará a todos que a vinda do meu Filho Jesus está próxima. Meus filhos queridos, as experiências da ciência trarão destruição para muitos de meus filhos. Muitas nações não terão paz e muitos filhos procurarão abrigos nos lugares das minhas aparições. Muito me alegro em ver os meus filhos recorrendo este lugar sagrado córrego da Igreja. Rezai por aqueles filhos que aqui trabalham com amor, para que as minhas mensagens aqui deixadas cheguem a muitos corações. Coloquem em prática o que vos tenho pedido. A pedra cairá do céu. Muitos não terão para onde ir. Só o meu coração será o refúgio seguro para estes filhos. Não tenhais medo. Sou a vossa mãe e estou a protegê-los. Filhos prediletos sacerdotes, rezai enquanto podeis. O Papa pede ajuda. Deveis cuidar bem dele e também assegurar a sua proteção. O inimigo está à espreita e de dentro do templo grande dá sinal aos seus escolhidos para a destruição da fé. Meus filhos, não quero amedrontá-los, mas sim que se entreguem ao meu Filho Jesus o mais breve possível. Filhos, todos esses castigos poderão ser evitados se houver oração, amor e caridade entre vós. Eu vejo o mundo em uma decadência tão grande que eu só tenho que pedir a Jesus um mundo melhor, um mundo onde haja mais paz e menos injustiça. Mas eu sinto muito por vós, filhos, porque ainda hão de viver um mundo muito injusto, muito pobre, de maior sofrimento do que já está nos dias de hoje, de maiores tristezas do que essas que hoje já se encontram tão perto de nós. É por isso que precisamos do silêncio como um ato de amor. Precisamos de humildade como um ato de crescimento na fé, na seriedade. Deus quer filhos sinceros. Hoje muitos estão a anunciar o reino do Senhor apenas da boca para fora. Não vivem a vontade do céu. Não correspondem aos desígnios de Deus de uma forma correta, sábia e digna. O homem hoje está diante de uma falha muito grande. O homem hoje vive diante do seu próprio esconderijo. A mentira, a falsidade, o ciúme, a inveja. E isso é algo de que o mundo precisa se libertar, de que o homem precisa se curar. Cristo é a libertação. Cristo é a cura.
Então o homem precisa de Cristo. Meus filhinhos queridos, eu venho-lhes fazer um apelo forte para que construam em suas vidas a graça lindíssima que é a fé. Eu tenho, junto a Jesus Cristo, enxergado os ataques terríveis do demónio contra os filhos de Deus, fiéis à Santíssima Trindade. Quanto mais for fiel à Santíssima Trindade, quanto mais buscar o reino de Deus e lutar pelo plano de Deus, mais será atacado pelo demónio. Tem de estar preparados. Eu, Maria, vivo até hoje grandes batalhas e sinto os terríveis ataques do demónio contra o meu coração. Mas vejo que essa perseguição é fruto do grande bem que Deus faz em nós. Quanto mais somos abençoados e lutamos para que o mundo seja abençoado, mais o demónio se vê derrotado. Ele fica furioso e começa a usar as pessoas frágeis e fracas para perseguir aqueles que realmente estão fazendo a vontade de Deus. Que o ser humano se alerte, que ele aprenda a acordar. Estamos vivenciando os finais dos tempos. Não são tempos bonitos, não. São tempos em que o demónio vai tentar de tudo para lhe arrastar para caminhos cheios de armadilhas. Tudo são armadilhas, filhos. Não pensem em uma armadilha qualquer. Vemos isso até mesmo aqui neste lugar sagrado cor da Igreja. Este é um lugar em que as pessoas deveriam pensar na obra em que Jesus está realizando. Jesus está fazendo uma obra de misericórdia para o mundo, uma obra de fraternidade. Será que algum dia, meus filhos, parou para refletir que no meio desta vasta terra vós estáis em um lugar único, em que vivem uma fraternidade construída por Deus? Quantas vezes o demónio tenta-lhe envenenar com a ganância, tenta-lhe fazer instrumento dele e não a paz. Aí vem o orgulho, a ganância, e vós começais a deixar de viver a fraternidade para procurar por migalhas. Pensem bem, Jesus está querendo lhe dar o céu, mas vós, filhos, estão querendo o purgatório. Jesus está-lhe oferecendo a vida eterna, o céu. Neste momento, com bastante determinação, no silêncio dos nossos corações, vamos procurar Jesus Cristo para a nossa vida. Vamos agradecer a Ele por este dia, por este momento de fé, pela presença de cada um de vós aqui. E vamos pedir a Cristo muita misericórdia para o mundo, para as famílias de todo o mundo. Esta bênção é para os doentes, que Jesus cure as suas enfermidades, restaure as suas forças e lhes dê a aceitação da sua cruz. Permaneçam sob a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Maria, Mãe da Bondade, no córrego da Igreja.